Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Mais uma vez estamos juntos, queremos agradecer a Deus por este dia que Ele está nos concedendo e também agradecer a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas e também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e ainda vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Terezinha Santana, de Povoado Juá. Cícero Dantas, na Bahia, está hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, Terezinha Santana. Um alô especial para Luísa Manuel, que é da Namíbia. Leonor Maia e Albino, são de Portugal. Sidival e Eliana são de Guaxupé, em Minas Gerais. Pedro Farias é de Manaus, Amazonas. Lenita Malvar é de Macedônia, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te damos graças pela vida, te damos graças por este dia que estás nos concedendo e também te agradecemos por estes momentos que temos para estudarmos a tua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar, crer e colocar em prática em nossa vida. Abençoe todos que estudam conosco, cada um tem os seus problemas, as suas necessidades, suas dificuldades. Abençoe concedendo vitórias e que tenham a fé acrescida em ti cada dia. Estejas com a Terezinha Santana, que está hoje completando mais um ano de vida, que seja abençoada por ti, e também pedimos que abençoes Luísa Manuel, Leonor Maia Albino, Sidival e Eliana, Pedro Farias e família, Lenita Malvar e todos pelos quais ela pede orações, que tu abençoes, Pai. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Iremos dar sequência ao estudo desta semana, onde estamos estudando principalmente o capítulo 1 do Evangelho de João, mas nós vamos também citar outros capítulos deste Evangelho hoje, para que nós possamos entender um pouco mais a questão de nós crermos ou não naquilo que nós lemos na Palavra de Deus. Nós lemos em João, no capítulo 3, e a partir do verso 16, este verso 16 é conhecido de todos, nos diz assim a Palavra de Deus: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. A palavra de Deus aqui é clara em dizer, e é o próprio Jesus que está falando aqui, ele estava conversando com Nicodemos, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A questão primordial aqui é crer. Crer que Jesus, ele é único na sua espécie, ele veio a este mundo para poder dar a sua vida em resgate de muitos. Aquele que nele crer, diz aqui a palavra de Deus. Muitos dizem que têm fé, mas não é uma fé prática, é uma fé teórica. Não é uma fé que age crendo naquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, o que nós precisamos é crer que Jesus, ele veio para viver uma vida sem pecado e morrer no lugar de cada um de nós pecadores, para que nós possamos ter a vida eterna. E então, Jesus ele diz aqui que a luz de Deus veio ao mundo. E quem é a luz? É Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Então nós precisamos ter a certeza de que nós estamos seguindo esta luz que é Jesus, o seu exemplo, praticando as coisas que ele praticava. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus
E os discípulos, eles fazem aquilo que o mestre faz. E se nós não fazemos aquilo que Jesus fazia, nós não somos discípulos. Nós somos apenas seguidores. É diferente. Discípulo é aquele que faz aquilo que o mestre fazia. E seguidor é aquele que vai com a multidão, apenas está seguindo. Aqui em João, no capítulo 9, a partir do verso 35, nós também lemos: Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: Você ouviu e ele está falando com você? Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Aqui Jesus ele fala então claramente para que as pessoas que creem nele passem a enxergar. Assim como este homem que agora estava conhecendo Jesus, ele creu em Jesus e ele então o adorou. E muitas das vezes, irmãos, nós nos dizemos seguidores de Cristo, nós nos dizemos crentes, mas nós não adoramos a Jesus. Nós não nos prostramos diante dele. Nós adoramos as coisas que estão ao nosso redor. Nós adoramos pessoas, nós adoramos shows, enfim, coisas que estão diante dos nossos olhos. E, na maioria das vezes, muitos crentes não se prostram diante de Jesus o adorando e procurando fazer a vontade dele. E Jesus, então, ele disse que ele veio para dar visão aos cegos e para fazer com que aqueles que veem se tornem cegos. E como entender isso? Pessoas que não enxergavam passaram a enxergar pelo poder de Jesus, por milagres que ele realizava. E pessoas que enxergavam, eles eram cegos. Por quê? Porque não estavam vendo a verdade de que Jesus é o Messias. E então os fariseus logo perguntaram a Jesus, porque escutaram Jesus falando com este homem: então nós somos cegos? Vejam, isso acontece com muitos. Veem na Bíblia, está escrito, leem, mas não enxergam. Estão vendo, mas não estão enxergando. Por quê? Porque não estão aceitando a verdade da palavra de Deus em sua vida. Então nós temos que ter muito cuidado como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Estamos crendo que Jesus é o Filho de Deus e que nós deveremos fazer a vontade dele em nossa vida e não a nossa vontade? Estamos nós deixando as coisas deste mundo de lado e procurando seguir Jesus, que é o nosso exemplo maior, para que nós possamos um dia, muito em breve, estar com ele nos céus? Como é que tem sido a nossa vida cristã? Ainda em João capítulo 12, João 12, a partir do verso 36, aqui nos diz a palavra de Deus. Jesus respondeu: Minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois, como Isaías também disse, o Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por meio de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz às multidões: Se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando veem a mim, veem aquele que me enviou.
Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Aqui em João, no capítulo 12, a partir do verso 36 até o 46 que eu li, Jesus ele está sendo claro em dizer que ele veio a este mundo para ser a luz do mundo, tirar o mundo da escuridão do pecado. Mas somente aqueles que crerem nele, esses não permanecerão na escuridão. Então, João aqui está sendo claro em enfatizar que é necessário nós crermos em Jesus como Filho de Deus, como a luz que veio a este mundo, para que nós não vivamos na escuridão, para que nós não vivamos no pecado. E todo aquele que crê em Jesus, aquele que pratica o que Jesus nos ensina em sua palavra, estes não estarão andando em trevas, mas estarão andando na luz, não estarão andando em escuridão. Estarão andando como em pleno dia, mesmo em meio a todos esses problemas e dificuldades que nós enfrentamos em nossa vida. E precisamos então crer que Jesus é Deus, o Filho de Deus que veio a este mundo e que ele veio para dar a vida porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Mas nem todos os seres humanos serão salvos. Somente serão salvos aqueles que crerem em Jesus, que o aceitarem como Senhor e Salvador em sua vida. Então aqui, este estudo que nós estamos fazendo hoje fala claramente sobre fé, sobre crer e sobre incredulidade, sobre não crer. E exatamente é o que nós precisamos fazer. Se nós estamos crendo, nós iremos viver o que está escrito na palavra de Deus. Mas se nós não cremos, se nós somos incrédulos, nós estaremos apenas aceitando que Jesus, ele veio a este mundo, que ele viveu, que ele morreu, ressuscitou, mas nós continuaremos incrédulos porque não estaremos praticando aquilo que ele quer que nós façamos em nossa vida. Aqui no Evangelho de João, a principal diferença que nós vimos está entre os dois grupos, que é a forma como estão se relacionando com Jesus. Os que creem, os crentes ou aqueles que procuram viver os ensinamentos de Jesus, eles têm uma abertura para com Jesus, mesmo quando Jesus os confronta ou repreende. Os que creem vão a Cristo, não fogem dele, porque Jesus é a luz que brilha sobre eles e pela fé, então, crendo, tornam-se filhos de Deus. Por outro lado, os incrédulos normalmente vão até Jesus para afrontá-lo. Eles são caracterizados por aqueles que amam as trevas e não a luz. Os incrédulos acham difícil aceitar as palavras de Jesus ou o veem quebrando antigas tradições em vez de atender às expectativas humanas. Então, os incrédulos julgam a Jesus em vez de permitir que a luz de Jesus os avalie e julgue. E essa atitude, é claro, é vista inúmeras vezes nos líderes religiosos que, como guias espirituais da nação, deveriam ter sido os primeiros a aceitar a Jesus. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que esteve conosco hoje estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e lembramos a todos que a Bíblia nos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.